maioria dos gestores Claro. que vem aqui são gestores de ativos líquidos, né? Gestores multimercados, gestores de ações, gestores de crédito. Como é que é a cabeça de um gestor de private equity? Como é que é um fundo de private equity que ele busca? Ambos compram ações de empresas. Só que um compra na bolsa, o outro compra qualquer tipo de empresa que existe por aí. O nosso primeiro investimento é uma empresa que hoje chama Volk. Aluguel de computador. Negócio simples. É muito sexy o negócio. Aumentou umas 30 vezes em 5 anos. Qual a nota que você dá para o momento para investir hoje? Eu vou dar um tiro no meu próprio pé aqui. Se eu sou leigo, imagino que grande parte dos gestores da Faria Lima também ou é leiga. E logo, alguém que não é, tem uma mega vantagem competitiva para saber as tendências por onde vai. Bom, legal que você já levantou a bola, porque eu queria saber quais as tendências vocês estão investindo, né? Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo ao episódio 107. Hoje temos um convidado muito especial. A gente vai falar sobre investimentos alternativos, também vai falar sobre como o investidor estrangeiro está olhando para o Brasil, vai falar sobre expectativas, enfim. O convidado de hoje é o Ricardo Kanitz, ele é sócio da Spectra Investimentos. A gente já teve uns papos pré-gravação, eu tive recentemente num evento da Spectra, acho que tem um modelo de negócios muito legal que a gente vai poder abordar, que a gente não fala muito aqui, né, que é o investimento de fundos em fundos de private equity e também em negócios mais ligados, que a gente define como investimentos alternativos, mas tem várias classes aí dentro. A Spectra, acho que é uma das grandes referências aí, né, no mercado de investimentos alternativos na América Latina. Quem não conhece vai conhecer um pouco mais nesse episódio com o Ricardo, que, bom, antes de dar as boas-vindas, já tem presentinho aqui do Shop Together. Bem-vindo ao Market Makers. Obrigado. Pode abrir o seu presente, Ricardo. Já sei o que é, mas nossas super camisetas da linha Two Essentials. O Shop Together preparou só para os nossos convidados. Então, pode usar ela tranquilamente, que ninguém tem igual. A gente tem a mesma, né? O MMKR3, mas essa aí só para quem é convidado do Market Makers. Se você quer também uma camiseta da Two Essentials, é só você usar o cupom MarketMakers15 que você já compra com 15% de desconto. Esse modelo aqui é só nosso, tá? Mas lá tem várias camisetas. O legal é o tecido aqui. O pessoal do Shop Together trabalha muito bem na qualidade. E se você é de São Paulo, comprou, já chega em 24 horas. Então aproveite a promoção dos nossos grandes patrocinadores do Shop Together. Ricardo, primeiramente, bem-vindo aí ao Market Makers. Eu tenho muita coisa para abordar contigo, mas antes queria que você contasse um pouco da sua história. Acho que é legal também. A gente nunca falou tanto sobre investimentos em private equity aqui no Market Makers, então a gente pode ter uns primeiros minutos introdutórios, mas queria primeiro quem é você em 30 segundinhos? Pode ser um pouquinho mais, mas o que você já fez no mercado? Quanto tempo de Spectra? Enfim, como foi construída a sua trajetória aqui no mercado financeiro? Comecei a trabalhar na GP Investimentos lá em 2004. Isso porque, na época, eu tinha, durante a faculdade, toda uma decisão que queria trabalhar com private equity, esse era o futuro. Eu tinha feito o último ano de faculdade nos Estados Unidos e lá que eu descobri um pouco da classe de ativos. E cheguei para o Brasil procurando vaga. Acho que na época deviam ter ao todo 3 ou 5 posições de analista total na indústria brasileira de private equity. Não é vagas, era o número total de analistas na indústria. E dei sorte de conseguir trabalhar na GP, que era uma grande casa. A GP ainda não era listada em bolsa, Não né? era listada em bolsa. Eu entrei no mês em que o Jorge Paulo, o Beto e o Marcel saíram da GP e passaram para a nova geração, o controle do negócio. E aí, da GP, como foi essa trajetória? Eu fiquei lá 3 anos, saí, fui fazer um MBA. Entre o MBA e sair, eu fiz um mochilão, fiquei 6 meses dando uma volta ao mundo, que foi uma parte legal. Fiz um MBA na França e depois eu fui trabalhar num fundo de infraestrutura em Londres, chamado GIP, de Global Infrastructure Partners. Até virou notícia que eles foram vendidos esse ano por 12 bilhões de dólares para BlackRock. E eu tinha entrado quando a gente tinha acabado de começar. Caramba! Fiquei lá mais ou menos um ano. E a gente acabado de captar um fundo de 5 bilhões de dólares. Ajudei, eu era associate, né? A comprar 2 aeroportos, o London City, que é um pequenininho lá em Londres, e o Gatwick, com 40 milhões de passageiros ano. E daí voltei para o Brasil para montar o que acabou virando a Spectra. Então você está lá desde o começo, 2012, né? 2012, sim. O que era a indústria de private equity no Brasil em 2012? E por que essa ideia, né, de
Então, a ideia veio até de um amigo da faculdade que estava começando um negócio, na época chamava o Chroma, o negócio. A ideia veio o Business Plan 1.0 veio, olha, a taxa de juros do Brasil está caindo. Que triste rir disso. E logo o brasileiro rico vai ter que começar a diversificar recursos e sair de renda fixa e ir para risco. Vai passar por bolsa e uma hora chega em private equity. E um fundo de fundos é o melhor mecanismo para ser o primeiro passo para a classe de ativos. Certo, então a indústria de private equity já existia e vocês entraram para ser fazer o stock picking dos fundos de private equity. Já tinha umas 100, 150 gestoras na época, então já era relevante. Não vou lembrar quanto sobre gestão, mas tinha complexidade suficiente para fazer sentido ter alguém que vende simplicidade. Entendi. E o nosso público é um médico, né? Quem é melhor, a Gave ou a GP, ou Pátria ou Advent? Não é óbvia a resposta para um leigo. 2, mesmo os alocadores de recursos, os grandes family offices, ainda não tinham um time especializado para investir em private equity. Tinham o alocador em multimercado, tinha alocador em fundo de ação, mas não tinham em private equity, porque era algo irrelevante dentro da alocação das famílias. Pô, vamos entrar aqui para ocupar esse espaço, como ajudar a tomar esse tipo de decisão. E tinha um estudo, David Swensen, um grande, o CIO de Yale, que é o grande papa da indústria de alocação. Ele tem um estudo que mostra a diferença de retorno entre os bons e os maus gestores, ou entre o primeiro quartil, os 25% melhores gestores, e o terceiro quartil, que é os 25% medíocres. E ao longo de 10 anos, ou depois de 10 anos, a diferença em private equity é a maior que tem entre as várias classes de ativos. Não vou lembrar o número, mas é algo como 20, 30% ao ano de diferença entre o primeiro e o terceiro quartil, eu estudei de alguns anos atrás, enquanto a diferença entre o primeiro e o terceiro quartil em fundo de renda fixa é de 0,5% ao ano. Logo, um fundo de fundos para essa classe mais alternativa faz muito sentido. A escolha entre um gestor e outro faz toda total a diferença no resultado. Acho que é legal explicar também o que é um fundo de private equity, pensando que assim, a maioria dos gestores que vem aqui são gestores de ativos líquidos, né? Gestores multimercados, gestores de ações, gestores de crédito. Como é que é a cabeça de um gestor de private equity? Como é que é um fundo de private equity que ele busca? Indo para a etimologia do nome, private equity contra o public equity. Um gestor de ação é um public equity, porque equity, ativos, ações, e public porque é publicamente negociável. Private equity vem de que é privado, não é negociado publicamente. Ambos compram ações de empresas. Só que um compra na bolsa, o outro compra qualquer tipo de empresa que existe por aí. E aí, como é que é a cabeça de investimento, tanto do gestor, quanto de quem vai virar cotista? Assim, normalmente, quanto tempo que o dinheiro tem que ficar lá? Qual que é o tipo de retorno que um investidor desse busca? Então, os fundos de private equity são estruturados como fundos de 10 anos. Mas 10 anos é quase uma falácia, porque na prática, você assina um compromisso de colocar R$100 num fundo. Ele não te chama o dinheiro à vista. Ele é só um compromisso de colocar. Conforme ele vai comprando empresas, ele chama, olha, comprei uma empresa que representa 7% do fundo, me manda R$7. Comprei outra empresa que é 15% do fundo, me manda R$15. E ele tem um período para chamar todo o seu dinheiro, 3 a 5 anos. E daí ele vai trabalhar a empresa para tentar fazer com que ela se valorize e depois de um tempo ele tem que vender. E teoricamente tem que vender em até 10 anos. Conforme ele vende a empresa, ele devolve o dinheiro para você. Então o fluxo parece quase um fluxo de uma debênture que vai chamando a prazo, mas vai devolvendo a prazo também picadinho, conforme cada empresa é vendida. O dia a dia, a diferença de um fundo de private equity quando de public equities, é o que eu falo. O que faz um gestor de public equities depois que ele compra a ação da Vale? Reza. Não tem muito que você pode fazer, né? Você pode até ter os gestores mais ativistas, etc., mas é quase a exceção que comprova a regra. Em geral, você não tem muito que você pode fazer numa grande empresa de capital listado. Os fundos de private equity, não. Os bons gestores, principalmente, independente se ele compra o controle ou uma participação minoritária, ele tenta ajudar a empresa investida a ir melhor. E se ele faz bem feito, ele valoriza o valor do ativo e com isso ele tem retorno. Indo para retornos esperados, nos Estados Unidos, nos últimos 15, 20 anos, o retorno está entre 10% e 15% ao ano em dólares. E se espera que private equity vá render ao longo prazo 3 ou 5% ao ano a mais do que a bolsa americana. Essas são as grandes métricas para fundos lá fora.
E aqui no Brasil já tem um histórico que dá para dizer o quanto dá para esperar de retorno no private equity? Tem sim. E até Porque assim, acima... Que lá nos Estados Unidos a bolsa acaba sendo um bom termômetro, né? Porque a bolsa tende a ter uma performance boa. Aqui no Brasil, infelizmente, dependendo da janela, até o Maré Turbo, né? Teve uma performance melhor que o Bovespa em alguns momentos. Mas tem alguma... Tem. Então, foi uma dificuldade quando a gente começou. Quando a gente começou, a indústria não tinha um agregador de dados sobre a indústria de private equity. E a nossa visão é, para fazer um bom investimento, primeiro tem que ter dados para fazer análises para tomar decisão. E a gente começou a coletar uma base de dados. Passado alguns anos, virou de longe a maior base de dados de private equity no Brasil. E a gente fez há 11 anos atrás já uma parceria com o INSPER, mega instituição acadêmica, cujo objetivo é fazer pesquisa e precisava de dados primários para fazer pesquisa. E a gente tem uma parceria junto, a BVCAP, que é a associação de classe, se juntou também, em que a gente coleta dados, muitos dados proprietários nossos, a gente coleta, processa e publica estudos. Um deles é o retorno médio de private equity no Brasil nos últimos, não sei se é 20, 25 anos. Não vou lembrar de cabeça, tá no nosso site. Mas é algo como 20% ao ano, na média, nos últimos 20 e tantos anos. Claro que com algumas volatilidades, mas em prazos muito longos tem sido bem rentável. Legal. E o que era Spectra em 2012 e o que é hoje em 2024? Né? Até só, a pergunta vai muito em linha com um papo recente que você teve, que eu acompanhei assim, né? Que você falou que a evolução da Spectra, ela surgiu como um fundo de fundos de Private Equity Brasil, mas isso foi lá no pitch 1.0, né? É isso aí. Aí foi uma evolução não pensada e muito mais gradual, né? Que vocês começaram a expandir de Brasil para América Latina, e aí até nas suas palavras, né? Deixou de ser um fundo de fundos e virou um bicho cujo nome até hoje eu não sei explicar. Queria saber se você já sabe qual o nome que você dá, né? Mas basicamente você explica que hoje você tem 1/3 numa estratégia focada nos fundos mesmo, né? Escolher os melhores fundos. Também em transações e também no mercado secundário, né? Que seria dar liquidez para quem vai sair de algum private equity no meio do caminho. E também começou a fazer, né? Além de private equity, VC, legal claims, mineração, distressed. Enfim, o que se tornou a Spectra hoje como tomador de decisão de investimentos? Como é que foi essa evolução? Primeiro, fica aqui a oferta, se alguém achar o nome bacana, eu pago um jantar bom. Maravilha, a gente é movido por meritocracia aqui, vale a... Eu explico de onde foi. A gente começou com um fundo de fundos e ainda é o que melhor nos define. Por que a gente não se chama mais fundo de fundos? Porque, em geral, o termo dá uma visão muito passiva do que a gente faz. A gente foi evoluindo e foi com o tempo que a gente foi percebendo isso. Tem até um discurso lá do Steve Jobs, de 2012, né, de formatura, fala, you can only connect the dots looking backwards. Você só pode entender o que você fez olhando para trás. Isso explica um pouco o que a gente fez. A gente começou fazendo private equity. Lá atrás era só isso. E daí em 2011, 12, começou a ter uma indústria de venture capital no Brasil evoluindo. A gente falou, putz, não faz sentido a gente investir em VC. E na época, não sei se é o bom senso, o senso comum é que venture capital no Brasil não funcionaria. Isso, Kaufman Foundation falava um pouco disso, que VC não estava dando certo mesmo nos Estados Unidos, que até nos Estados Unidos só dava certo no que chamava de Golden Circle, Círculo Dourado, que não era o primeiro quartil, eram 5 nomes que mandavam bem, os Benchmarks, Sequoias, etc. Qualquer um que não fosse esses 5 tinha um retorno negativo. A indústria como um todo até era medíocre, mas era mal explicado, porque eram 5 nomes muito bons e o resto era horrível. E por quê? Porque tinha algumas poucas startups que davam certo, que eram os Facebooks, os Googles, etc., que eram criados na Califórnia e se expandiam para o mundo. Logo, não fazia sentido nenhum ter uma startup brasileira, quanto mais um fundo de VC no Brasil. E é assim que a gente começou. E a gente falou, putz, vai que isso está errado. Vai que aparece uma indústria de VC no Brasil. Nos Estados Unidos, não faz sentido você investir em venture capital, porque o único jeito de ganhar dinheiro é investir na Sequoia, mas você não consegue investir na Sequoia, porque ela está com uma fila de espera gigantesca. Então é melhor não investir. No Brasil não tem a Sequoia do Brasil ainda, porque ela está começando. Vai que aparece. A gente chegou no momento único em que você consegue investir na futura Sequoia do Brasil. Vamos colocar 3% do nosso fundo nessa classe de ativos que ainda não se provou? Não pelo ganho do retorno dos 3%, porque se 3 derem 5 vezes capital, é bom, mas não muda a nossa vida. Mas pelo valor informacional que isso vai nos permitir ter e com isso expandir ao longo do tempo.
E a gente foi para VC, deu super certo. Foi de 3, em 2017 a gente chegou a ter 30% do fundo em Venture Capital. Daí, pô, deu certo. Apareceu um negócio chamado Search Funds. Eu tinha feito estágio no Search Fund em 2007. Não tinha vingado o modelo. Começava a aparecer outros Search Funds. Maluco isso, né? Vamos pingar? Deu. Mas espera, só para... Como é que diferencia Search Fund, Venture Capital e Private Equity? Vou explicar. Cada vez é menos óbvia a diferença. Venture Capital, teoricamente, é empresa de tecnologia, mas cada vez a tecnologia está em tudo. Então, a forma como a gente define é para onde vai o seu dinheiro. Se o seu dinheiro vai para financiar prejuízo de uma empresa que ainda não virou lucrativa, a gente chama de Venture Capital. Então, é uma startup que precisa de grana para se manter viva, para que ela consiga crescer e um dia virar lucrativa. Isso é VC. Independente do tamanho do cheque. O SoftBank podia fazer um cheque de $1 bilhão numa empresa que ainda queima caixa porque está crescendo. Isso era Venture Capital, depende do momento. Private Equity, ela já é lucrativa e ela precisa de dinheiro para crescer mais rápido. E daí vira Private Equity. Você pode ter o meio do caminho, que a gente chama de growth, que é um investimento minoritário, mas entra mais no detalhe do que no conceito. Search Fund é uma classe nova e que a gente está virando um grande evangelizador dela aqui no Brasil. Não paro de falar para todo mundo que isso é bacana. Que é financiar 1 ou 2 jovens recém-formados no MBA, com 0 experiência, para ir atrás de uma empresa, comprar e tocar. É meio maluca a ideia. Parece não fazer sentido. Existe nos Estados Unidos há uns 30 anos, e há 30 anos nos Estados Unidos tem dado algo com 29% ao ano em dólares de retorno lá. Maluco, e daí eu explico. Mas como é que você investe no CPF e não no CNPJ? Quase. Formalmente, ele cria um CNPJ. Ele cria uma casca, certo, que é onde ele virou diretor da casca, e daí é da onde recebe o salário e por onde paga os custos da diligência. Mas na prática é um CPF. O princípio é, você está acreditando naquele 1 ou 2 jovens que você acha que eles são muito bons ou potencialmente muito bons e aí podem fazer coisas legais. É como se a indústria até o momento fosse, sei lá, você está comprando o Real Madrid e o Search Fund seria, não, eu quero comprar o Endrick, quero que ele vai jogar ali, pode talvez dar certo aqui, dar certo ali, mas é muito mais o sucesso dele. Mas não é tanto, isso é quase VC, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Search Fund tem uma distribuição de retorno mais conservadora. Nos Estados Unidos eles chamam de empreendedorismo por aquisição. Então tem um pouco de empreendedorismo, mas ele compra uma empresa que já existe, que já gera lucro. Entendi. É de um fundador que chegou com 70 anos, quer se aposentar e não tem herdeiros. E tem muito mais o conceito de boring businesses. Empresas legais que geram caixa, mas não tem nada de super empolgante. Aí a habilidade, assim, que a habilidade no VC ou no Private Equity está muito mais em encontrar um negócio, que no caso do VC, negócio que vai parar de queimar caixa em algum momento e dar lucro. No Private Equity, um negócio que vai conseguir crescer o lucro mais rapidamente. No Search Fund, tem que ser uma habilidade quase que dupla, né? Porque você tem que encontrar a empresa e o indivíduo, o cidadão ali que vai... É bem mais difícil. Ele se baseia também no fato... Tem algumas margens de segurança que se cria. Primeiro, dada a inexperiência das pessoas e da dificuldade que é pessoas que nunca tocaram um negócio, tiveram carreiras legais, mas nunca tocaram um negócio. Tem que comprar empresas fáceis de lidar. Um searcher falou, deu um termo, tem que ser empresas à prova de MBA. A prova de? MBA, porque é um ex-MBA, então é uma prova de MBA. É um jeito mais bonito de falar a prova de idiota. Mas são empresas com margem gorda, receita recorrente, clientes pulverizados, sem grande problema tecnológico acontecendo no horizonte, para permitir as pessoas irem e aprenderem no dia a dia do trabalho. Tem os investidores que são, em geral, ex-searchers, a grande maioria, e que estão muito ativos no dia a dia da empresa. Não com a mão na massa, mas como mentores ajudando os searchers a, olha, eu passei por isso lá atrás, como eu criei minha máquina de vendas foi desse jeito, realmente ajudando. Não é uma postura de cobrança, como em Private Equity tem, e não é só uma postura de cheerleader, como em VC às vezes tem, que é só, vai dar tudo certo. É um bom meio do caminho, de uma relação quase de iguais, assim. E esses dois, empresas fáceis de tocar com investidores, mentores ajudando, é o que faz lá fora dar certo, e a nossa experiência é essa também no Brasil. A gente já investiu em 40
searchers, 15 já compraram empresa. Ou 15 a gente investiu em 15 empresas. Alguns compraram, a gente não entrou, alguns não conseguiram comprar, outros ainda estão procurando. Então o operacional é... Você encontra O searcher. o searcher e ele vai Atrás da empresa. Daí ele volta, achei uma empresa. Ah, é uma empresa que faz aluguel de computador para grandes empresas. Você quer entrar? Você tem o direito de entrar ou não. Se você não entrar, ele compra a empresa, ele te devolve o dinheiro que você pagou do salário mais custos de volta, com alguma correção. Se você quiser, você entra e você tem direito de preferência para entrar na empresa. Você não tem 100% você tem cotas. Então, 10 cotas, você tem 10 a 15% do cap table, de certa forma, do negócio. E você entra e toca, e se você quiser, vai virar um investidor e sócio do negócio no longo prazo. E é aberto quem são as empresas investidas? Sim. Então, o nosso primeiro investimento é uma empresa que hoje chama Volk. Ele chamava Agos, mudou de nome. Aluguel de computador. Negócio simples. Não é muito sexy o negócio. Os meninos o pessoal vai ficar bravo se eu falar isso, mas não é nada. A beleza é que é um negócio tranquilo. Você aluga. E eles compraram a empresa, não vou falar os números exatos, mas compraram 5 anos atrás de um empreendedor que queria se aposentar, razões deles queriam se aposentar, compraram o negócio, aumentou umas 30 vezes em 5 anos. Eu posso estar errando por mais ordem de grandeza, algo simples, né? Porque sangue novo. O conceito de empreendedorismo por aquisição. É a empresa cujo empreendedor já estava cansado, já não estava com o olho no negócio, e quando veio o sangue novo, fez o negócio crescer absurdamente. Das 14 que a gente investiu, a gente, na média, estão crescendo 30% ao ano do dia que elas foram compradas até hoje. Prazos diferentes. É muito bom. Caramba. É muito bom. Mas aí, voltando atrás, Search Fund foi uma classe que a gente criou e começou a fazer. Começamos a fazer um negócio secundário, que no começo a gente não fazia. Porque o pessoal queria vender, a gente virou o grande market maker do mercado de alternativos. Tem um valor ser o único market maker no mercado, né? E a gente Mas nesse caso, vocês davam a liquidez para quê? Para qualquer tipo de investidor? Um private equity? Qualquer tipo de investidor. Então, quando a gente começou... Porque, assim, geralmente a saída de um private equity é via IPO. Sim, né? mas então tem 3 tipos de secundários, ordem de grandeza. Em 2009, quando a gente começou, a gente até falava, existe essa coisa chamada secundário, mas não tinha volume. De 2009 a meados de 14, que quando começou a segunda eleição da Dilma, que começou a estresse, a gente viu 4, 5 operações de secundário no mercado. Arredondar uma por ano. Meados de 14 até final de 14, a gente viu mais 5. Cara, tem algo aí. Começo de 15 até agora, a gente deve ter visto umas 500. Mas explodiu. Começou, na primeira onda, a gente brincava que era o pacote Miami. O que era o pacote Miami em 2015? O brasileiro rico estava com medo político, se mudando para Miami. Pode ter um pacote Portugal também. E precisava de 3 coisas. Visto, comprar uma casa e vender o private equity no Brasil. A gente entrava nessa parte dando a liquidez de algo que era ilíquido. Veio o impeachment, isso acabou. E começou uma outra onda de comprar dos fundos de pensão, que tinham feito alguns investimentos que não deram certo e quiseram começar a vender. E a gente começou a comprar dos fundos de pensão. Então são pacotes, são transações maiores. Uma terceira onda que começa agora, e que hoje é metade do volume de secundários no mundo, é o que chama em inglês GP-led, que é o GP é o gestor, que é o gestor que lidera e não o cotista que vai vender. Que é um fundo que chega no 10º ano de vida. Vamos supor, esse fundo comprou 10 empresas, vendeu 7. Sobraram 3 e não são necessariamente as 3 melhores. O que você faz? Acabou o prazo. Putz, não vendi. E aí? Você está no meio do caminho. Bom, você pode estender mais 1, 2 anos. Você estendeu, está em 12 anos. E aí, o que você faz? Putz, o regulamento diz que você pode entregar uma cota parte da empresa para o cotista. Encerra o fundo e dá em ativos. Você quer receber 0,5% de uma empresa de capital fechado? Não, né? É um problema. E que daí a gente entra e fala, olha, vamos ajudar todo mundo aqui? O que sobrou é o resquício, é 10% do valor original do fundo. Você já devolveu o lucro, etc., mas sobrou isso. Para o cotista, virou um trambolho, virou um problema administrar aquela cauda que sobrou. E virou um valor muito irrelevante para cada um dos cotistas, mas no todo é relevante. Eu chego, olha, eu vou comprar de todo mundo, e ao comprar de todo mundo, vira um bolo relevante para mim. Chego para o gestor, esse não é o melhor momento para você vender uma empresa, né?
Como eu tô entrando agora, você não precisa vender agora. Você pode vender daqui 5 anos. Não é bom para você? É. Mas vamos realinhar os interesses econômicos para você ganhar comigo. Tudo bem? Claro. E com isso, o gestor fica feliz porque tem prazo para vender e vai ganhar mais dinheiro com isso. O cotista anterior fica feliz porque ele libera essa cauda que sobrou e a gente tem um bom negócio. Esse é a outra parte secundária que a gente faz também. Isso é um mercado que a gente meio que criou no Brasil. A gente fez uns 7, 8 desses. Legal. Que acho que deve crescer. Queria falar um pouco mais sobre, trazer uns big numbers aí da Spectra, né? A gente falou rapidamente, né, que é uma referência em investimentos alternativos na América Latina. Acho que você já contou um pouquinho do que vocês faziam e o que fazem. Mas hoje, quantos fundos vocês têm? Quantos ativos sob gestão? Quantas empresas investidas? Enfim, você pode dar uns... Então, a gente está, nas últimas semanas, a captação do nosso fundo 6, que é um fundo que vai encerrar com mais ou menos uns 2 bilhões sob gestão. Isso significa que a gente está hoje ao todo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, uns 7 bilhões sob gestão. O fundo 1 já está terminando de devolver, o fundo 2 está no meio do caminho de devolver e por aí vai. Quando você diz devolver, porque prazo de investimento... Já se encerrou, a gente já devolveu do fundo 2, que é um de 2014, a gente já devolveu 2 vezes capital para o cotista, e tem mais umas 2 para devolver, que estamos no prazo de devolver. O fundo 1 não foi tão bem, mas devolveu 1,5 vezes capital, tem mais um resquício para terminar de devolver. E conforme as empresas vão sendo vendidas, a gente vai devolvendo. Entendi. Big numbers, a gente já investiu em 700 empresas, ordem de grandeza. Já vendeu 138. É volume, né? A gente teve 17 IPOs. Algo como 10% dos IPOs do Brasil, a gente era investidor. Desde 2017, 10% dos IPOs, a ordem de grandeza, a gente era investidor. Então, viramos um bicho grande, né? E que é super interessante, você começa a ver um pouco do mercado, né? Quando vira 138 saídas, já não é mais não é mais uma empresa essa que fez a nossa vida. Começa a virar estatística, né? E a gente consegue fazer análises legais. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Como é que faz para saber a grande estrela? Agora, talvez você não tenha isso hoje, mas lá no passado, qual foi o primeiro investimento que vocês fizeram e acertamos? Essa aqui foi o... É até bom, foi Zenvia, que agora deu errado depois. Qual é? Zenvia, uma empresa que abriu capital na Nasdaq, super bacana, que disparo de SMS, empreendedor maravilhoso, história maravilhosa. A gente investiu em... E na nossa história, experiência em geral, depois de 6 meses de investimento, você já sabe se deu certo ou errado. Foi ruim, ou que bom. E logo que a gente investiu, tava bombando, ficou bombando a vida inteira, até que deu um passo errado no IPO e dela tá no momento ruim, apesar de ela ser muito boa. Mas primeiro que foi a saída boa mesmo foi Mineração Caraíba. É uma mina de cobre antiga que a gente investiu junto com o pessoal Brasil Plural, é um time também que virou Starboard, que estava em distress. A gente comprou meio que por $1 a empresa. O fundo comprou, a gente co-investiu com o fundo diretamente no ativo. Ajudou a empresa voltar a operar, que ela estava com dificuldades operacionais. E em 10 meses a gente fez um IPO em Toronto. Vendeu por 4 vezes meia capital. Vendemos 95% da posição e 4 vezes meia capital. Besteira, porque triplicou depois. Essa Mineração Caraíba Cara, é uma mina de cobre na Bahia. É uma mina antiga. Grandes empresários brasileiros já foram sócios dela lá atrás. Então, é uma mina que fez parte da história brasileira. Hoje eles mudaram de nome, chama Aerocopper, que é o ticker dela no Canadá. Como é que você chega num investimento desse? Como encontra a Mineração Caraíba? Então, é parte da graça do nosso negócio. Então, e voltando, por que a gente não é mais um fundo de fundos? O que a gente se entende? Um grande parceiro de investimentos alternativos. Nosso trabalho é achar os melhores times do Brasil especializados em cada uma das suas caixinhas. Tem gente que é muito boa para achar a empresa que está falida. Tem gente que é muito boa para achar startups e ajudar startups a crescerem. Tem gente que é muito boa para empresa de marca e consumo. Tem gente que é boa para mineração e por aí vai. Franquia, por aí vai. Nosso trabalho é achar esses times e criar uma relação de parceria, sociedade com eles. Uma vez que você cria essa relação, a gente cria um dispositivo, o meu sócio chama quase um mirante de investimentos, que tem 40 times espetaculares trabalhando para nós ou conosco, procurando oportunidades de negócios, e eles ficam mandando para nós o que excede ao que eles podem fazer no seu próprio fundo, que daí vira o co-investimento, onde onde a gente quer fazer um double down, colocar mais dinheiro do que só no fundo, diretamente no ativo,
porque a gente acha que o ativo é muito bom. Entendi. Por isso até que é o bicho que você não sabe explicar, né? Porque vocês investem direto no fundo, mas também vocês podem entrar como investidor em algum negócio que esse fundo talvez não tenha tamanho suficiente para comprar uma fatia relevante, e vocês vão e dão uma ajuda ali, direto no investimento, não no fundo. E se somou essa parte de secundários, que é virar o market maker da indústria. Legal. Pô. Meu sócio, a gente tenta falar, a gente é um total return hedge fund, né? Mas não... absolute não sei o quê, né? Não tem mais nada que não... Eu acho que tá caindo em desuso, assim. tá caindo em desuso. Que habilidade que tem que ter uma pessoa que trabalha numa gestora que começou como fundos de private equity e hoje é quase como você vai se dando vários, né? Vai sendo seed, seja gestora, seja projetos. O que é? É algo muito mais no lado empreendedor, né? De conhecer as pessoas, os negócios. Tem uma coisa mais do investidor mesmo, ser analítico. Enfim, qual é o tipo de habilidade que tem que ter para fazer o que vocês fazem? Tem algumas, né? Primeiro tem o top-down começa por entender as classes de ativos e o que acha que vai ser interessante. Faz sentido ou não investir em VC em 2013 no Brasil? Faz sentido ou não investir em mineração em 2017? Faz sentido investir em special situations e por aí vai. E entender o todo, incluindo Brasil e mundo, como que o mundo impacta o Brasil. Uhum. Uma vez entendendo se a classe de ativos faz sentido, como o macro, ver o nível de competição nela. Não adianta algo ser maravilhoso, tipo VC, se tem tanta gente olhando que acaba estragando a classe de ativos. E terceiro passo é boa classe, não tem tanta competição, dá para ganhar dinheiro porque ninguém vai roubar, seu retorno vai embora através da competição. Tem gente boa fazendo isso. E tem algumas classes, tipo, a gente investe na América Latina, adoraria fazer distress no México, por exemplo. Não dá, não tem ninguém ainda fazendo. Paciência, não somos nós, a gente não entende de nada, a gente entende de achar as pessoas que entendem. Entendi. E daí conseguir entender pessoas. A gente não entende em si, né? Sou financista administrador. Não sou a pessoa melhor leitora de seres humanos. E é uma coisa que a gente fez alguns anos atrás, a gente fez uma parceria com uma psicanalista. Não vou mencionar o nome dela, eu adoraria mencionar. Se alguém perguntar, eu só para não encher a caixa de mensagem dela. Se alguém quiser, eu faço a recomendação em off. Que ajuda a entender as equipes. Não sei se você já viu Billions. Eu tinha até anotado, porque eu ouvi você falar isso em outro podcast. Perguntar se vocês têm uma Wendy Rhodes na Spectre. Nossa, Wendy Rhodes. Ela é fenomenal. Fenomenal. Mas o que ela faz ou fez de fato, assim, dentro da gestora? É com vocês? É com as empresas investidas? É com os times. As gestoras com quem a gente quer investir. Esse é o trabalho, com os talentos. Ela tenta entender quão bom... tem vários elementos e não é customizado. Para cada gestora tem uma coisa diferente que a gente quer analisar. Porque pessoas são diferentes. Esse aqui, ele ainda tá motivado? Ele ainda vai trabalhar? Já tá tão rico que já tá indo pra praia. Não, esse aqui, eu posso confiar ou ele vai me roubar? E por aí vai. Esses dois, eles parece que não se dão bem. Os dois sócios, eles vão brigar no meio do caminho. E tem perguntas que a gente quer responder que ela responde. E tem questões que ela percebe que a gente não sabe. Tem algum caso que dá pra contar? Alguma coisa que... Claro. Assim, primeiro caso que que ela fez pra gente, e a gente não seguiu. Era uma gestora que a gente estava investindo, a gente já investia na casa, estava fazendo um fundo, uma nova área de produtos dentro de uma casa que a gente já tem uma excelente relação, e a gente investiu num fundo. E ela falou, não invista porque ele vai sair no meio do caminho. Ela falou? Falou, não pode ser, eu conheço, já está há 5, 10 anos aqui, não vai sair, ele vai sair. E foi o primeiro, foi a primeira trabalho dela pra gente. Não, então vamos negociar no regulamento. Os fundos de private equity têm um regulamento que parece mais um acordo de acionistas de empresa. Fundo de ação, fundo renda fixa, é um regulamento simples que a maioria das pessoas nem olha o regulamento direito, porque é só apertar um botão e você sai. Um fundo de private equity não, dado que você vai ficar preso 10 anos, você precisa ter um regulamento parrudo. E uma das cláusulas importantes de regulamento chama key man, ou pessoa-chave, que é se o número de pessoa-chave sair da empresa, da gestora, o fundo acaba. É uma proteção para o cotista. E a gente falou, olha, então coloca só você de pessoa-chave no fundo, porque se você sair, o fundo vai com você na prática, né?
Ah, não vai, não se preocupa. Ricardo, confia em mim, eu não vou sair daqui. Era pra a gente confiou. Deu uma semana depois de fazer o último investimento do fundo, largou a caneta. Caralho. Ele falou, nossa, ela é boa. E daí, desde então, teve vários outros casos, assim, maravilhosos. E que ano que foi isso? Que a gente se conheceu, 2016, grande Nossa, grandeza. então... Mas ela é uma funcionária? Não, terceirizado. Por isso que ela pode ser contratada por qualquer outro. Pô, vou É ter que maravilhosa. cobrar um royalty aí dessa, porque depois desse storytelling aí, vai todo Ela é. mundo querer saber quem ela é. Sensacional. Bom, então você, voltando à pergunta inicial, né? Acho que acaba sendo um mix de qualidades, mas pensando até no lado mais processual, né? Seja como empreendedor, aqui a gente tem o Market Makers, acaba meio que sendo uma empresa, onde a gente tem vários processos, a gente tem os nossos investimentos, que a gente também tem nossos processos. Existe alguma uma forma processual ou cada caso acaba sendo um caso Então, específico a forma processual e até como a gente cada vez mais organizado o meu trabalho hoje é ficar pensando qual que é a próxima caixinha. Faz sentido a gente investir em biotecnologia na América Latina e ficar um tempão estudando se biotecnologia na América Latina é uma classe de ativos que faz ou não sentido. Uhum. E faz sentido ou não a gente investir em esportes, que é um caso recente. Faz sentido ou não a gente investir em franquias e por aí vai. Gastar muito, muito, muito tempo pensando nessas macro teses, se elas fazem ou não sentido. Faz sentido ou não continuar investindo em venture capital, sim ou não? Uhum. E gasta-se muito tempo. Isso faz muita diferença. Tem vários estudos que falam que o grosso do ganho que o investidor tem é no asset allocation, não tão no stock selection, na seleção do ativo, é muito mais a escolha da classe de ativos. Uhum. E a gente gasta muito tempo nisso. Bom, legal que você já levantou a bola, porque eu queria saber quais as tendências vocês estão investindo, né? Em esportes, bom, notícia não tão recente, né? Vocês fizeram investimento na Outfield, que tem feito um projeto com a gente, o Sports Market Makers, que são nasceu maravilhosos. 2 semanas atrás, pô, incríveis, assim, a gente deu muita sorte de ter conhecido eles no ano passado e quero saber mais o que vocês veem sobre esportes. Mas só para fechar a parte da história de Private Equity no Brasil, né? Porque você falou lá no comecinho, tá aqui na minha cabeça, né? Você falou 2012, os juros vão cair no Brasil e aí os brasileiros vão querer investir em outras caixas, em outras classes. A gente sabe o que aconteceu, né? O juro deu aquela marretada, né? O Tombini, né, forçou a queda de juros que o mercado logo corrigiu. A gente passou uma das maiores recessões da história do Brasil, um impeachment, e eu imagino que vocês devem ter pensado, caramba, acho que deu ruim. Ou não? Isso aí não afetou tanto a dinâmica da indústria de private equity. Como é que foi esse erro de leitura e quais as consequências ali na indústria de private equity? Isso vai dentro de uma visão de quanto que vale a pena a gente ficar gastando tempo se a taxa de juros vai subir ou cair, se a inflação vai ser 5, 6 ou 7%, se o PIB vai ser de 1, 2 ou menos 1%. E eu vou te responder com dados históricos. A gente tem 700 investimentos, é coisa pra caramba, né? E a gente consegue medir o que acontece com cada uma das empresas ano a ano. Nos últimos, desde que a gente começou a investir, o crescimento de receita, e receita é mais fácil medir do que EBITDA, porque às vezes VC, ou você entra, você diminui um pouco a margem para crescer mais depois. O crescimento da receita média das empresas tem sido de 30% ao ano nos últimos 10, 12, 14 anos. 2015 foi pior. Em vez de crescer 30, cresceu 28, 27. Caramba. Piorou. Não, mas entendeu? Dentro de um ano, como foi? Mas por quê? Porque o PIB caiu 4%, então você cresceu 4% a menos. O PIB importa na tua vida. Sim. Ele faz diferença. Mas dentro do todo, a escolha, o micro é tão mais relevante do que o macro que não faz tanta diferença. Dentro da nossa escolha de ativos. Se a gente tivesse as mega empresas do Brasil, empresas grandes, a bolsa, ela é muito mais afetada, porque não tem como a bolsa fugir muito do PIB, porque são as maiores empresas do Brasil. A proxy delas com o PIB é gigantesca. Mas ainda assim... Não é perfeita. Não é perfeita. Você sempre, se você escolher bem uma ação contracíclica, etc., você consegue... A seleção de ativos na bolsa faz muita diferença. A bolsa como um todo, ela segue mais o PIB.
O nosso talvez tenha a soma dos dois, tanto o Private Equity não segue tanto, quanto a seleção de ativos dentro de Private Equity faz com que você consiga ser mais independente do macro. Então, a gente brinca que desde que a gente continue tendo mercado, a gente pouco afeta. Então, a menos que a gente vire uma Venezuela ou uma Argentina, onde os mercados param de funcionar, é pouco relevante, porque fora isso está no preço. Então, pergunta que talvez a gente viveu mais ciclos ruins do que ciclos bons nesse período, mas é mais fácil fazer o que vocês fazem, tanto na seleção de gestores quanto na seleção de ativos, em momentos de retração ou de expansão da economia? É que daí tem um outro elemento, que é retorno é uma função entre bons ativos, a oferta de ativos e demanda de capital para esses ativos. Ou demanda de ativos com capital. É na junção dos dois que tem um preço de equilíbrio, que é o retorno de equilíbrio. Então, se você tem... Os ativos são piores, mas isso piora o seu retorno, tudo mais constante. Mas se os ativos estão piores, que o Brasil é um ativo ruim como país, mas se tem menos dinheiro vindo para esses ativos piores, você acaba tendo um retorno de equilíbrio que pode funcionar. Sim, quase como se abre espaço para uma arbitragem maior ali. Porque... Então, China, agora está num momento ruim, mas nos últimos 15 anos foi um momento maravilhoso de China. O macro é maravilhoso, crescendo 7%, 10% ao ano. Mas tinha tanto dinheiro indo para a China que arbitrava o retorno embora. Você cresce 20% ao ano uma empresa, mas você paga 30 vezes EBITDA, será que você vai ter um retorno tão bom assim? Não necessariamente. O preço exprime um pouco da percepção futura sobre os ativos no mercado. Se tudo vai crescer, o preço sobe, tudo mais constante. Os mercados se ajustam. Então, o fato de que o Brasil não cresce afeta o preço do Brasil também. E tudo mais constante se ajusta no retorno. O que eu acho é, nesses momentos ruins, os investidores sobrereagem. Então, o Brasil não vai bem, você tem mais venda que faz com que os ativos acabem caindo mais do que eles deveriam cair vis-à-vis a qualidade do ativo subjacente. Isso o viés, né, que acaba, né, provocando... Teve um gestor que veio aqui no Market Makers, foi uma frase muito legal que ele trouxe, né, que você pode acreditar que amanhã o sol não vai nascer, né, mas o fato de você e várias pessoas acreditarem nisso não diminui a chance dele, né? do sol não nascer amanhã, mas no mercado financeiro isso tende a acontecer, né, as pessoas quando começam a acreditar muito em algo, né, o preço tende a ir nessa direção. E semana passada, né, a gente teve a reunião do Copom, muito aguardada, e foi mantido os juros, uma decisão unânime, né, mostrando o alinhamento entre os membros do comitê. Foi uma boa notícia, né, para quem está no mercado, né, depois de uma reunião do Copom totalmente dividida, né, ter aquele 9-0 votando pela manutenção, mostrou um alinhamento ali. E quando fizeram uma pesquisa com gestores sobre o que eles acharam da reunião, a percepção foi de que a reunião foi neutra para ruim, né? E a única interpretação que dá para ter disso é que a maioria dos gestores não está comprado em Brasil, né? Porque quando você tá... Se você tivesse minimamente comprado em Brasil, você teria percebido que aquilo foi algo bom, né? Mas você já tá tão... Essa percepção de não, vai ser muito ruim, vai ser até uma boa notícia, ela acaba sendo interpretada como algo neutro para negativo, né? Isso acaba... tem impacto direto nos preços, né? Mas então, a resposta da sua pergunta dá para ganhar dinheiro nos dois cenários. Eu vou dar o exemplo de o que aconteceu com o Private Equity no Brasil. Não VC, que é algo que estava rota até recentemente. Historicamente, o investidor de Private Equity no Brasil era o gringo. Anos 90, 2000, 95% do volume de Private Equity via de gringo. E esses gringos, com o Cristo, né, a capa da e-commerce, afundando, foram embora. Só que é o que você falou, tem um termo do Jorge Soros de reflexividade, né? Sim. A atuação sua no mercado acaba alterando o próprio mercado. O gringo foi embora, o que faz? O preço cai. Na hora que o preço cai, o retorno futuro aumenta. Então, assim, o Brasil vai crescer 1% ao ano, na média, nos próximos 5, 10 anos? Tá. Com taxa de juros alta? Tá. Tem um preço pelo qual você consegue ter retorno bom? Tem. Existe um preço para esse ativo.
Tem ativos que não tem preço. Venezuela talvez não tinha preço. Talvez agora tenha. Mas tem um preço. Esse preço funciona dado a premissa do que vai acontecer? Você acha que o governo vai gastar demais? Fiscalmente vai ser ruim? Vai. Eu, como brasileiro, fico triste. Tem um preço? Você bota no preço e vê se funciona. E eu acho que muita gente esquece essa questão que tem o retorno é uma função do valor do ativo vezes o preço, né? Ou multiplicado pelo preço. Nisso aí que você falou do estrangeiro, né? E a sensibilidade que ele tem fez alusão à capa da Economist, né? Que quando botou o Cristo Redentor decolando, deve ter sido o momento que os estrangeiros vieram com tudo. E quando o Cristo Redentor começou, né, a ter a turbulência ali na capa da The Economist, foi a hora que eles saíram. É assim mesmo? O investidor estrangeiro, ele é muito sensível e trazendo para o exemplo, para o momento atual, porque a gente não tem capa da The Economist falando mal do Brasil, mas talvez o clima aqui, né, embora a fotografia, né, o PIB continua surpreendendo positivamente, a gente tem tido resultados recordes na balança comercial, mas a gente percebe a deterioração fiscal, um risco de desancoragem na política monetária, o discurso mesmo, né? Acho que a linha, o horizonte de investimento do governo, né? Se fosse um investidor, né? Acaba não sendo muito pró-mercado, né? As diretrizes e falas feitas. Enfim, o cenário está bem complicado aqui dentro. Como é que o estrangeiro está vendo isso? Eu tenho uma hipótese de como o americano, o estrangeiro pensa. E eles pensam via macro tendências. E que lá fora funciona, aqui não. Explico. Existe a macro tendência China. China vai crescer, etc. E deu certo por 10, 15 anos. Nos últimos 2 parou de funcionar. Tudo bem, você perdeu nos últimos 2 anos, mas em 15 anos você deu bem. Macro tendência da taxa de juros americana caindo, aumentando o valor dos ativos, principalmente do duration longa. Deu certo por 15 anos. E daí, se no final parar de funcionar, tudo bem. Eles pensam assim quando vem para cá. Então, quais são as últimas macro tendências que a gente teve no Brasil? Macro tendência de venture capital no Brasil dando certo. Ela começou, de fato, a vingar em 2010, 11, 12, mas o gringo descobriu isso em 2018, 19, porque demora um tempo entre a tendência existir e pegar, e o meme pegar. Só que ele descobriu em 2019 e em 21 já acabou a tendência. Antes disso, a macro tendência classe média brasileira enriquecendo, gerando aumento de consumo. Que ela começou a existir, em 2004, 2005, em 2009 que o gringo descobriu, em 2013 acabou. Antes disso era BRICS, que o BRICS era o B, era commodities para o mundo. Etanol, não sei se é. Que ela começou a dar certo etanol, em 2002 e 2006 que o pessoal descobriu o BRICS como produtor de commodities. Em 2008 já deu errado. Antes disso, a macro tendência é que a estabilização do plano real vai gerar uma década de prosperidade. Que o americano descobriu em 1997 e que desde 93, 4 já estava indo bem e em 2000 já deu errado. As macro tendências brasileiras são muito mais curtas e que como que demora para o gringo descobrir ele fica um prazo mais curto ainda e, portanto, elas não funcionam para nós. O gringo estava esperando... Então, com o Cristo abandonando porque as commodities estavam caindo, então a macro tendência do Brasil é ruim, foram embora. Eles estavam esperando para voltar vai ter uma nova macro tendência de economia verde, Amazônia, etc., que tem um valor real. Crédito de carbono, economia verde. O mundo vai ter que gastar trilhões de dólares ficando verde. O Brasil não precisa, ou pode gastar muito menos, porque a nossa economia é a mais verde do mundo, né? Matriz energética já é boa, etc. Isso dá uma vantagem competitiva para o Brasil que pode ser aproveitada. Acho que já está na boca dos gringos, mas ainda não começaram a agir a respeito. Tá, então dá para dizer que a gente está diante de uma macro tendência positiva para o Brasil, que olhando para o retrospecto, o gringo deve vir daqui a alguns anos. Eu diria isso. Sem entrar em termos políticos, sabe? Para o comentário que eu vou fazer. A gente tenta captar de gringos, a gente tem um endowment americano que investe com a gente há 7 anos, algumas famílias. Quando a gente começou a captar de gringos, em 2016, a gente ia para os Estados Unidos e conseguia marcar algumas reuniões. Então, N igual a 1. Foi 2018, 19, tava difícil marcar. 21, nem 20 conto, mas 21, ninguém não recebia mais. Foi claramente piorando, diminuindo o interesse do americano pra gente. Lula sendo eleito, não é uma questão política aqui, mas é factual,
Semana seguinte, o telefone começou a tocar. Um monte de gringo interessado. Eles ainda não estão agindo, mas eles estão interessados. Então, acho que o processo é primeiro se interessa, depois analisa, depois toma decisão. Eu acredito que talvez venha. Dito isso, tem uma tendência contrária, que é, na média, os gringos estão indo muito mais para os Estados Unidos e Europa e saindo do resto do mundo inteiro, não é só Brasil. Então, até 2014, 15, 70% do volume investido em private equity no mundo era Estados Unidos e Europa. Esse número subiu para 90%. Era 3% que é para o Brasil e América Latina, isso virou menos de 1%. 3 para 1 é pouco relevante dentro da pizza global, mas para nós é muito relevante. Mas o mais importante é 70 indo para 90. Tem algo acontecendo por lá, falando, desencana do mundo. Estados Unidos e Europa foi tão bem, para que se dá o trabalho? Que é essa onda de inteligência artificial? Não, acho que é mais simples que isso. Tem aquela nossa frase de investimentos que é retorno passado não é garantia de retorno futuro. Isso é o que a gente diz. Na prática não é assim que a gente age. Né? A gente, deu certo, que bom, vamos lá olhar. Deu muito certo investir nos Estados Unidos nos últimos 15 anos. E não deu tão certo investir no resto do mundo. Eu falo, pra que esse tal trabalho? Se deu certo aqui e não deu certo no mundo, vou ficar aqui. Mas aí a Europa entra da mesma Estados forma? Unidos e Europa. Entendi. Então é muito mais acreditar que continuar a ser igual. Uma tendência inercial ali, que as coisas vão continuar. E a gente tem uma visão mais... de onde veio esse retorno? Tem dados, Estados Unidos e Brasil, ou mundo e Brasil. No mundo é fácil ter informação. E a gente viu o retorno dos 15% ao ano em dólar nos últimos 10 anos, e a gente olhou o ativo subjacente, os investimentos dos fundos. Na média do mercado americano, as empresas que eles compraram cresceram em receita e EBITDA 7% ao ano em dólar dos últimos 10, 15 anos. Em geral, compra metade equity e metade dívida. Esse tem sido o padrão. Só que você olha o preço, você em 2009 você pagava 7 vezes EBITDA, 2022 você pagava 14 vezes EBITDA. E quase foi uma linha reta de aumento de preço. Se você faz uma conta de guardanapo entre qualquer momento que você comprasse, segura 4 anos e qualquer momento você vende, só a arbitragem de preço, comprar 7, vender a 10, comprar 10, vender a 12, só isso já dava um retorno maravilhoso. Por mais que o ativo subjacente cresceu 7% ao ano em dólares. Vai para a indústria de private equity brasileira. Eu falei no crescimento médio da nossa, a indústria brasileira não é tão boa, mas assim não é ruim. 14% ao ano de crescimento, receita e EBITDA das empresas brasileiras. Só que no período todo, o preço ficou estável, algo como 9 vezes EBITDA que se paga na indústria. Você faz a conta também de guardanapo, o retorno em reais é decente, mas em dólares, dada a desvalorização cambial, não foi tão bom assim. O americano fala, foi bom aqui, não foi bom lá, compro aqui. Mas acho que não faz sentido. Lá foi bem, não porque a economia americana é pujante, inteligência artificial está aumentando a lucratividade. Foi quantitative easing, imprimindo dinheiro, taxa de juros caindo, aumentando o preço dos ativos. Minha visão é isso. Então, se é isso, a tendência é que os próximos 15 anos sejam terríveis. É minha visão. Mas ou se não é terríveis, ou tem uma dúvida se vai cair o preço, ou ele vai se manter. Eu não consigo acreditar que vai de 14 para 21 vezes EBITDA, não? Não faz sentido. Eu posso estar errado, mas não faz sentido. Isso afeta a bolsa americana também. Você vê muito, o Nasdaq e S&P é maravilhoso, muito é de aumento de preço. Também tem a Magnificent Seven, foram maravilhosamente bem, etc. Mas muito aumento de preço que gerou retorno lá, enquanto na bolsa brasileira não teve aumento de preço. Queria só pegar nessa linha da percepção do estrangeiro para o Brasil. Você foi bem cuidadoso aí na linha do tempo, né? Em 18 para eles, o primeiro contato lá em 15, 16 eles até te recebiam, 18, 19 já começou a ficar mais difícil, 21 nem atendiam, 22 depois da eleição do Lula o telefone começou a tocar. E 24, eles têm alguma opinião, avaliação ou interpretação sobre o que aconteceu nesse intervalo, ou eles se focam muito mais nessa macro tendência? Nossa, principalmente para o nosso mercado, que é alternativos. O fiscal 2024 é pouco relevante. Eles pensam muito mais teses mais longas.
classe média está enriquecendo, a gente tem uma democracia, as regras do jogo funcionam. É mais por isso do que o micro. Entendi. Porque, por que isso faz sentido? Em ações, em multimercado, market timing é tudo. Saber a hora de comprar e vender é importante. Pensa como que é o market timing de um fundo de private equity. Devo investir em private equity no Brasil agora ou ano que vem? Para responder isso, você tem algumas partes envolvidas. Um fundo vai comprar daqui em 3 anos, empresas, né? E tende a dividir 1/3 por ano. Então, eu tenho que tomar a decisão se agora, daqui 1, 2 ou 3 anos são bons momentos de comprar, versus daqui 2, 3, 4 ou 5 anos para comprar. Mas ainda, o grosso do ganho vem na venda. Ele vai segurar 4 anos uma empresa, 5 anos uma empresa. Então, eu tenho que tomar a decisão se daqui 8 anos vai ser um momento melhor de se vender do que daqui 9 anos. É isso que é o market timing no private equity. É completamente impossível, né? Sim. Dado que é totalmente impossível prever se daqui 8 vai ser melhor do que daqui 9, você nem pensa fazer market timing. Logo, várias das análises que se usam em market timing em mercados líquidos não são úteis nos mercados ilíquidos. Certo. E antes de entrar nas tendências, só para fechar, o momento atual para investir, agora olhando menos para a percepção do gringo e mais a sua percepção, né, como investidor de investimentos alternativos há tanto tempo, né? Eu acredito que hoje a indústria está muito mais madura, né? Tem mais players, o mercado de capitais evoluiu, mas hoje também tem muito mais ruído, tem muito mais competição, né? Quando eu digo competição é juro alto aqui, juro alto lá fora. O quanto isso, em termos de ambiente de investimentos, hoje é o melhor momento, é o pior momento, qual a nota que você dá para o momento para investir hoje? Eu vou dar um tiro no meu próprio pé aqui, porque quando a gente vai falar com investidores, fala, nossa, eu tô sem dinheiro para investir com vocês agora, mas agora deve ser a hora para investir, né? Porque tá todo mundo desesperado, na hora que as pessoas estão desesperadas, que é a hora para fazer bons negócios. Não é. Não que seja um mau momento, mas não consigo vender oportunismo. A parte boa, que isso vem do que a gente criou. A gente quer se ver cada vez mais como uma maquininha de fazer negócios. 700 investimentos é muita coisa, né? É quase uma linha de produção de empresas sendo compradas e empresas sendo vendidas. E há um tempo atrás, sabendo que o Brasil era volátil, a gente desenvolveu também uma filosofia muito esperada no Ray Dalio, que é o grande gestor de hedge funds, de criar uma estratégia que ele chama de all weather, que vai bem independente do momento macroeconômico. Que é um pouco o que explica nossas empresas crescerem, faça chuva, faça sol. Vou explicar resumidamente, que quando tudo vai bem, consumo vai bem, até mais. A gente um lato sensu, é um beta positivo alavancado, né? Quando o PIB cresce, o consumo cresce ainda mais. Quando tudo vai mal, é bom você comprar empresas falindo, né? Então, vamos ter um portfólio que tem empresas que se beneficiam do crescimento do Brasil e empresas que vão beneficiar do Brasil falindo, e na média, você se compensa. Essa visão que a gente tem além disso, tecnologia é um beta diferente, agronegócio é um beta diferente, precatórios é um outro tipo de beta. São riscos diferentes, e quanto mais riscos diferentes você tem no portfólio, menos relevante na sua vida qualquer coisa que acontecer no macro. Isso é bom de um lado, é ruim. Eu não tenho oportunismo. A gente consegue medir quanto que a gente está pagando pelas empresas. Eu falei que elas crescem 30% ao ano, com pouca volatilidade. A gente paga 7 vezes EBITDA com pouca volatilidade. Não estou comprando barganhas agora. Estou pagando os mesmos 7 vezes EBITDA por empresas que crescem 30% ao ano. Não tá ruim. Acho que tá bom pra caramba. Acho que os retornos continuarão vindo. Mas menos de putz, agora é a hora. Eu acho até temerário a gente teve esse problema em 2021 do investidor brasileiro. Em 2021, o agora é a hora foi para VC. Criou aquele FOMO. E toda a família brasileira falou, tinha que ter uma startupzinha sua. Não tem que ter. Você não tem startup, você virou um dinossauro. Você não tá investindo em tecnologia, que absurdo. Esses pensamentos de que agora é a hora de um ou pro outro, para nós atrapalham muito. Entendi. Bom, vamos falar um pouco de tendências. Você puxou esportes. Teve a notícia, né, que vocês investiram 50 milhões de reais
na Outfield e ganharam uma participação no equity da gestora, né? Eu citei aqui a Outfield porque, além de ser um tema que a gente gosta, né, esportes, a Outfield também é a nossa parceira no Sports Market Makers, né? A editoria que a gente lançou 2 semanas atrás, né? A gente está no 3º episódio só. E a turma da Outfield, pô, eu queria até ouvir um pouco do seu interesse por eles, né? Mas a gente conheceu o Pedro e o Lucas no ano passado, os 2 fundadores da Outfield. Trabalharam por muito tempo no universo de consultoria e quase como se fosse agência, atendendo sempre o esporte, empresas que queriam estar no esporte ou times que queriam estar conectados a empresas. E sabem muito desse negócio, mostraram um super conhecimento e queriam começar a expor esse conhecimento. E a gente já estava querendo ter um podcast de finanças e esportes, acabou unindo a fome com a vontade de comer, né? Tem sido uma iniciativa bem legal e eles têm fundos ali que investem de diferentes maneiras no mundo esportivo. Enfim, queria saber, pegando esse gancho, o que vocês veem, né, dentro dessas tendências, o investimento em esportes? Então, esportes até muito pouco tempo atrás era uma classe de ativos não investível no mundo. Tanto é que os times de beisebol, futebol, ou eram detidos por bilionários de hedge fund americano ou príncipes árabes, né? E algo aconteceu que eu sinceramente não sei explicar porquê. Nos últimos 5, 10 anos, começou a virar uma classe institucional. Grandes fundos de private equity americanos e europeus começaram a investir em esportes. Talvez o primeiro grande caso, o pessoal da CVC, um grande fundo europeu, que investiu na Fórmula 1, ganhou uma fortuna investindo na Fórmula 1. Alguns outros começaram nisso também. Então, isso a gente viu essa tendência. Então, tanto os grandes gestores, quanto começaram a aparecer fundos especializados em esportes pelo mundo, investindo em esportes por lá. E daí veio a lei da SAF no Brasil. A gente entrou nisso via um investimento que a gente fez com a Tricorp, que é uma gestora que a gente adora, que é muito especializada em consumo, marcas, etc., que investiram no Coritiba. Sim. E chamaram a gente para co-investir também, e a gente começou a aprender sobre o mercado de esportes brasileiro. E através disso a gente conheceu o pessoal da Outfield também. E aí que a gente descobriu, tanto com a Tricorp e no Coritiba e na conversa com o pessoal da Outfield, a gente viu o quão transformacional foi a lei da SAF para futebol especificamente. Alguns exemplos. Antigamente era compra e venda de jogador, tinha problemas de lavagem de dinheiro ou dinheiro escondido, etc. Isso se resolveu. Hoje toda compra e venda tem uma CETIP da FIFA de custódia, de transferência de recursos para garantir que é tudo limpo. A SAF permite os anos 90, vários fundos de private equity investiram em futebol. Mas eles não investiram no clube, eles compraram um direito de imagem. Foi uma coisa meio torta que inventaram lá atrás, mas não tinham gestão de fato dos times. Deu ruim. Agora, com a SAF, os times viram com fins lucrativos, de fato. Você pode ter gestão no time. Portanto, tem muito mato alto. Um time que não é gerido para dar lucro, é gerido por diretores que ou são fanáticos não é uma má palavra, são torcedores. Sim. Ou tem negócios relacionados ao esporte não necessariamente alinhados com os interesses do clube, isso é receita para não ir bem. E na hora que você transfere isso para uma entidade que está tudo alinhado com o retorno financeiro, de longo prazo, então você não pode fazer o time ir mal porque o retorno financeiro de longo prazo vai mal. Tem muito mato alto para você começar a ganhar dinheiro. Fora do futebol, tem uma quantidade de outras questões relacionadas a esporte e entretenimento que cresce. Eu posso estar botando um número errado, eles vão me matar se eu falar isso, mas acho que jovens de menos de 20 anos de idade, no Brasil, veem mais esportes do que futebol. No Brasil, jovens veem mais esportes do que futebol, que é uma mega macro tendência. Para os menos jovens que acompanham o podcast, esportes são aqueles jogos eletrônicos. Eletrônicos, né? Me espanta dizer chamar isso de esportes, né? Aparentemente tem centros de treinamento para esportes. O que é um centro de treinamento? Você é um fisioterapeuta. O quê? Para fazer massagem no dedão? Pode falar mal, porque a nossa audiência, a maioria é acima de 36 anos, então vai se identificar com isso aí também. Né? Mas existe isso, é uma tendência e ao mesmo tempo é impressionante como eu sou leigo nisso. Se eu sou leigo, imagino que grande parte dos gestores da Faria Lima também ou é leiga. E logo, alguém que não tem uma mega vantagem competitiva para saber as tendências por onde vai. A gente encontrou esse pessoal da Outfield, são maravilhosos, e
tomou a decisão de ajudar a ancorar o fundo deles e crescer nessa tendência. Quando você falou do fanático, né, o diretor, o dirigente, ser fanático ou ser torcedor não necessariamente é um problema. O problema maior é o amadorismo, né? Perfeito. Eu digo isso porque eu, como palmeirense, né, a gente teve um presidente, o Paulo Nobre, Maravilhoso. que ele é um dos mais fanáticos dos torcedores do Palmeiras, porém ele tinha uma cabeça, né, em termos de negócio, que acabou colocando o Palmeiras num outro patamar. Aí, o início de toda a reviravolta financeira do Palmeiras começou com alguém super fanático, porém com uma visão um pouco mais de negócio. E aí é muito louco como a simetria de informação nesse momento pega, né? Porque como o mato é muito alto, basta um ou outro time fazer muito bem uma gestão que você já destoa absurdamente, né? É que isso responde uma pergunta que eu fiz para um investidor desses vários players que estão entrando no mundo do futebol, e eu perguntei para ele, mas quando eu compro a ação da Vale, eu estou esperando lucro. Quando eu compro a ação do Itaú, eu estou esperando lucro. Quando eu compro um clube de futebol, eu não posso só esperar lucro, porque o objetivo do futebol não é dar lucro, né? O futebol tem que dar lucro, mas tem que ganhar título, né? O time, Isso é para toda empresa, né? Uma empresa que só quer lucro e não tem um bom produto, ela não vai dar certo. Primeiro você tem que ter um bom produto, no caso, ganhar títulos, para você conseguir ter lucro. É que no futebol não necessariamente uma coisa está ligada à outra, mas aqui a resposta dele foi bem legal. Ele falou, sim, eu concordo que no futebol o objetivo principal é dar lucro, mas tem um mato tão alto, uma arbitragem tão grande ali entre o que deveria valer e o que está valendo, que mesmo que não seja o objetivo principal, embora seja um objetivo ter o lucro, né? Mas mesmo que não seja o objetivo principal, ainda tem um benefício enorme por esse mato alto que existe. Sim. Né? Bom, Outfield, acho que o legal tem muito investimento ali que não está só ligado ao futebol em si, né? Outros esportes, mas também até coisas indiretamente, né, ligadas ao futebol, né? Por exemplo, a empresa que faz a biometria facial para entrar no Allianz Parque, no Maracanã. E no evento da Spectra que vocês tiveram, né, que eu tive lá na cobertura, o CEO do Curitiba falou, e eu até fiquei impressionado como eu nunca imaginei um executivo, né, falando como se fosse um executivo, apresentando a empresa, números, KPIs, metas, e achei, para mim, que sou apaixonado por futebol e gosto do mundo de investimentos, do mercado financeiro, você legal. conseguir juntar as duas coisas. É impressionante ver essa junção, né? Muito legal mesmo. Quais outras tendências? Então, uma outra tese que a gente está muito contrário ainda é biotecnologia. Que a gente investiu há alguns anos já com uma gestora chamada Sentinel, são chilenos. Uhum. Por que é contrário? Tem a ver com Venture Capital em 2013. Hoje, o consenso de mercado é que não faz sentido investir em biotecnologia no Brasil. Porque a cura do câncer, né, vai ser descoberta nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, hoje talvez China também, que é os grandes centros de pesquisa. Lá que tem grande pesquisa, é lá que vem a descoberta. É a mesma coisa com startup. A startup vai ser criada no Vale do Silício ou na China e não no Brasil. Não foi verdade. Tem startups que são criadas aqui. Aqui tem pesquisa de qualidade sendo feita. Em volume menor do que a americana, mas em volume. Outra coisa que permitiu startups darem certo, as digitais que eu chamo aqui, foi a cloud. Então, anos 90, era muito caro montar uma startup no começo, porque você tinha que comprar servidores. E eles eram caros, precisavam de muito capital. A Amazon Web Services, permitiu você alugar. E com isso abaixou drasticamente o custo de uma startup digital, que permitiu um pouco esse boom da quantidade de startups digitais que teve. Isso está acontecendo em biotecnologia também. Os equipamentos de análise biológica caíram muito de preço, o que permite que um laboratório da USP tenha basicamente os mesmos equipamentos que o laboratório de Stanford. Custa $1-2 milhões e você tem um laboratório bom. É dinheiro, mas dá para uma USP pagar, dá para algumas federais no Brasil pagarem. Isso está fazendo que tenha também, muita gente fala, uma evolução cambriana, para usar termos biológicos aqui, da quantidade de startups de biotecnologia que está acontecendo aqui. 2, a gente olhou que no mundo, a distribuição de retornos de startups de biotecnologia é até melhor do que as de digital. Não tem tanta empresa assim que fale, que a gente achava que ia ter muito mais, e por mais que demora muito entre o zero e o remédio pronto,
você consegue em biotecnologia fazer um IPO com uma empresa que não tem nem receita. Porque o mercado se desenvolveu dessa forma, o que faz com que o prazo médio não seja tão longo assim. Vindo aqui para o Brasil talvez dê certo, talvez não. O que faz sentido? Vamos testar? A gente achou um time maravilhoso do Chile, o Christian, mais o Pablo e a Bernadita. O Pablo Valenzuela já tem, acho que 80 anos. Ele descobriu 8 vacinas, inclusive a da hepatite B. Lá nos Estados Unidos, uma empresa vendeu para Novartis por 8 bilhões de dólares. Ele era o cientista-chefe lá. Voltou para o Chile, montou uma fundação privada para desenvolver biotecnologia no Chile. Tem 30, 50 PhDs trabalhando tempo integral em pesquisa lá. E há alguns anos eles começaram a investir em algumas startups que apareciam desse centro e daí criaram um fundo. Cara, são pessoas de classe internacional. A esposa dele, Bernadita, é sócia dele, ela é mestre de patentes e tem toda uma tecnologia por trás de que caminho você vai fazer para patente. Você vai fazer patente de uma droga para qualidade de vida, uma droga para salvar pessoas, e tem umas nuances que não são nada óbvias para mim, mas que no meio é muito importante e ela entende. O Christian, que é o braço direito deles, que tá tocando, que é um cientista com homem de negócios. Tem coisa aí. E a gente começa a ver em vários fundos de VC tradicionais olhando também biotecnologia. Fala, tem coisa. Vou dar um exemplo. A gente investiu com eles e co-investiu num deal específico com uma empresa chamada Alten, aqui do Sírio-Libanês. É o médico que estava fazendo tratamento de pacientes com câncer e por acaso descobriu que quando fazia ressonância magnética, um cara que tinha câncer no cérebro conseguia dormir melhor. Estava tão avançado que não dormia direito, fazia ressonância magnética e ele dormia melhor. Depois que eu comecei a fazer ressonância só para ele qualidade de vida. Foi pesquisar e eu tô sendo bem leigo aqui, eu não sei a especificidade, a gente co-investiu com quem entende, mas descobriu que células emitem ondas de rádio, as células de câncer emitem ondas um pouco diferentes. Se você tem um aparelho que faz uma onda de rádio inversa à onda do câncer, meio que as ondas se anulam e o câncer parava de crescer. Ele fez um teste clínico com pacientes com câncer de fígado, uns 70 pacientes em câncer terminal, acho que, posso estar errando aqui, mas 3 se curaram. 15 melhorou pra caramba, 30 ajudou. Esse negócio surreal brasileiro. Tá ainda testando, agora fazer um teste clínico mais parrudo e por aí vai, tem todo o caminho para saber se vai dar certo. Mas são coisas espetaculares que começam sendo criadas aqui. Então, e 2, não tem ninguém olhando. Aquela questão de mato alto é um outro mato alto, em que ainda ninguém está olhando, e eu acho que a minha visão, também sendo contrário aqui, acho que os próximos 30 anos vão vir daí. Explico. Muito da tecnologia que a gente usa hoje vieram da Segunda Guerra, Guerra Fria. Espaço, né? Jatos supersônicos, vieram da necessidade do sofrimento humano vindo de uma guerra, altos gastos de P&D dos governos, para que você desenvolva tecnologia para ganhar guerra. Uhum. E depois essa pesquisa básica começa a ter pesquisa aplicada e isso desenvolve em tecnologias novas. A gente não teve guerras por muito tempo relevantes, mas acabou de viver uma guerra gigantesca. Foi Covid. Gastos gigantescos em saúde, pesquisa básica para tentar resolver Covid. Foi maravilhoso que a civilização humana fez em pouco tempo desenvolver uma vacina, mas isso é uma das aplicações que vieram de pesquisa gigantesca sendo usado, gasto em biotecnologia. Eu acho que em 30 anos, muito dessa pesquisa básica que foi desenvolvida começa a gerar aplicações médicas que vão ser interessantes e gerarão inovações e startups. É curioso, e se um dos nossos episódios recentes, um dos convidados, né, o professor Roque, um especialista, né, em geopolítica, para ele está meio que dado que a gente deve ter uma nova guerra, né? Então, ele já vê vários indícios né, nessa linha, então talvez até isso possa acelerar ainda mais investimentos, né? Porque o cara querendo ver boa notícia... Nada como copo meio cheio, né? Mas não, porque depois daquele episódio, quem acompanhou o episódio... Eu até brinquei com o professor Roque, falei, nossa, eu tava vendo os problemas aqui no Brasil, falei, vou falar com alguém de geopolítica, vai me fazer esquecer o Brasil. Ele falou de todas as possibilidades de guerra, eu falei, meu Deus, deixa eu voltar para os problemas do Brasil que estão melhores. Mas só esse investimento, qual é o nome da empresa? Alten. Alten. Com M no final.
E a gestora chama Sentinel. Mas a Sentinel... É o gestora de Venture Capital em biotecnologia que investiu na Alten e a gente investiu com eles na Alten. Legal. Pô, interessantíssimo. Porque... Mais alguma... Tem mais alguma tendência aí que tá além de esportes e biotecnologia? Search Funds, que é a coisa que a gente Search adora. Funds, acho que você já... Que eu falei bastante, mas a gente agora tá indo pra uma coisa chamada Senior Search Fund, que a gente inventou. O meu nome é autoexplicativo. Search Fund é o recém-formado MBA. Senior Search Fund é alguém um pouco mais velho. Mas aí, entre o recém-formado da NBA e o que vai se aposentar, né? Ou pode ser um senior bem senior? Não. Então, é pessoas com ordem de grandeza 40 anos. Não é 30 e 40. Então, talvez... E a visão que tem por trás é Search Fund é maravilhoso, tá indo super bem, etc. E nos Estados Unidos precisa ser Search Fund porque é para cheques pequenos, 10 milhões de dólares lá fora. Por quê? Para fugir dos fundos de private equity. No Brasil, muitos dos fundos de private equity, definindo aqui como buyout, compram um controle de empresa, a grande maioria morreu como gestora, porque eram os gringos que investiam neles, os gringos pararam de investir, as gestoras morreram. Então, abriu-se um espaço de investimento em que cheques de 20, 30 milhões de dólares, 100 milhões de reais, não tem quase ninguém olhando. Bom, como a empresa é um pouco maior, permite você contratar alguém maior, mais caro, mais sênior. Ao contratar alguém mais sênior, você ganha muita coisa. Você ganha muita margem de segurança e você pode dar muito mais flexibilidade para alguém de 40 do que alguém de 30. A gente acha que pode fazer muito sentido. Começamos a testar, estamos há uns 2 anos nessa. Ainda não se provou, mas a gente acredita nisso. Ricardo, o papo tá muito bom, mas a gente já tem um ping-pong. E antes do ping-pong tem umas perguntinhas que eu extraí de participações suas em outros podcasts e foram perguntas boas, com respostas legais, mas eu fiquei com uma... Se eu tivesse lá, eu teria feito uma tréplica ali para ouvir outra resposta. Mas antes, só para fechar então o assunto, né? 12 anos de Spectra, né? Referência no mercado em América Latina, né? Investimentos alternativos na América Latina. O que você, como fundador da empresa, o que você enxerga para a empresa e também o que você enxerga para essa indústria de investimentos alternativos no Brasil para os próximos anos? Primeiro investimentos, depois Spectra. A gente está num momento horrível, né? Para investimentos como um todo. A indústria de fundos está sofrendo CDI alto. A beleza do nosso mercado é que, dados os prazos são tão longos, te força a pensar em termos muito mais longos. Se você vê a indústria 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela está crescendo. Se você vê lá fora, existe uma tendência secular da indústria de alternativos crescer absurdamente. Quando eu comecei meu primeiro emprego em 2003, 2004, o nome alternativos vinha do fato de que era algo pouco relevante dentro da alocação do investidor. E hoje os endowments americanos investem 40%, 50% da carteira em alternativos. Virou um nome que parou de fazer sentido. Eu acho que essa macro tendência deveria acontecer no Brasil como tem acontecido. Então, eu sou comprado na tese. A Spectra, a gente está num momento muito gostoso para a empresa, né? Tá certo que o último ano tá mais difícil, mas a gente conseguiu... A gente atingiu o nosso BHAG, que é o termo que é Big Hairy Audacious Goal, ou copiado em português como sonho grande. Quando a gente começou, a gente queria virar referência no mercado, ter uma reputação, fazer um negócio. Tá indo. Claro que você sempre pode ser mais, mas a gente virou um player na indústria. Agora, a gente segue um conselho que um amigo do meu sócio falou pra ele no final do almoço. Olha, Renato, nome do meu sócio. Vocês podem ser eternos, só não façam cagada. Não sei se eu podia falar pra cagada aqui. Não, pode. A gente tá nesse, o nosso modelo, no começo a gente teve que crescer muito pra viver, pra ter receita pra virar um negócio, né? O nosso primeiro fundo era de 30 milhões de reais, não pagava a conta. O segundo fundo foi de 90, 30 mais 90 já era alguma coisa. Terceiro fundo de 300, já virou algo. Quarto fundo de 900, quinto fundo de 1.700. Na hora que a gente chegou nesse, eu falei, cara, tá bom. Agora, a nossa conta como empresários de uma gestora virou um pouco. Se a gente pensa o NPV das ações da Spectra,
ele se valoriza muito mais por aumentar o valor da perpetuidade do que aumentar a taxa de crescimento. Então a gente está no modelo como que a gente garante que a gente consegue, não um negócio eterno, porque isso não existe, mas um negócio mais perene possível. E esse tem sido o ethos da nossa empresa nos últimos ano e meio. Processos, etc., cultura e por aí vai. Me veio uma outra pergunta sobre empresas de investimentos listadas na Bolsa. Não sei se vocês têm esse plano, essa ambição, mas você citou a GP, né? Que foi uma empresa que teve ação listada aqui na Bolsa Brasileira, né? A gente teve a Tarpon também, né? Listada, ambas já não estão mais. E lá fora a gente vê alguns casos, né? Acho que tem as grandes empresas, né? Mas teve mais recentemente a 20, né? Enfim. Vocês têm isso em mente? É algo que vocês almejam? Tem dois lados, né? Primeiro, para quê? Eu pretendo continuar trabalhando por muitos anos. A gente precisa da equity para o time que está crescendo. Eu não preciso de um cash-in para comprar novos negócios, como outras gestoras. Para nós é pouco relevante. Então, não tem um porquê. E daí tem um pequeno conflito que eu sinceramente não acompanho as gestoras brasileiras, mas eu já vi call de resultados de gestoras americanas, e uma frase que me chamou muita atenção foi assim, o RI da gestora americana falando, olha, não se preocupe, que investidores não se preocupem, nosso negócio é muito resiliente, quase toda a nossa receita vem de taxa de administração e não de performance, logo nossos resultados não são voláteis. Cara, como você pode ao mesmo tempo estar vendendo para os seus investidores de bolsa que o seu negócio não precisa de taxa de performance, ao mesmo tempo você capta um fundo querendo dizer que você vai dar um retorno absurdo, né? Eu acho que isso é forma e conteúdo, acho que como conceito faz sentido, você abrir capital, etc. Mas tem que correr um risco para, ao abrir o capital, você não reduzir os incentivos de performar, porque você quer ter receita recorrente, estável, e ao reduzir os incentivos de performar, pode ser um risco no longo prazo como um negócio. Outra forma de enxergar, dentro do nosso business de gestoras, tem quase dois negócios que ambos são uma gestora de recursos. Um que é o investidor e outro é o asset manager. Eu peguei... E a diferença entre os dois é onde é o centro de lucro, onde é o centro de custo da empresa. E não tem certo e errado. O asset manager, eu chamo que o centro de lucro é a área de captação, e você precisa ter uma área de investimento decente para você conseguir captar. A área de investimentos é um centro de custo. Grandes bancos tendem a ter o centro de lucro, a captação, e você tem produtos decentes para poder captar. O investidor é o contrário. O centro de lucro é investimento, e você precisa captar para conseguir investir bem. Os grandes fundos de VC, as Sequoias, a Benchmark, é um investor. Eu invisto bem, mas para investir eu preciso ter uma área de captação. E não tem certo e errado, tem o que você quer ser como um negócio. Os asset managers qual que é o produto que tá legal agora? É um high volume, não sei o quê. Sente no mercado o que pega, deixa eu montar uma equipe para investir e para conseguir captar esse produto que tá em moda. O investidor eu acredito muito numa tese, é isso que eu acho legal, acho que isso vai dar retorno, isso que é bom, e tenta convencer o mercado de que você tá certo. Não dá para ser os dois. Você tem que escolher um... Claro que tem um pouco de um pouco do outro, mas você tem que escolher o lado. A gente escolheu o lado de ser um investidor. E o lado investidor é difícil se abrir capital. Não combina. Boa. Não, respondeu bem. Respondeu. Agora, umas declarações que você deu em outras participações, te perguntaram sobre uma inspiração. E você falou do seu pai, né? O Stephen Kunitz. Acho que para quem já é mais... já leitor, né, da Veja, ou até acompanha discussões no Twitter, ele inclusive ajudou muito no post que eu fiz sobre o Paulo Guedes, no evento da Spectra, ele retweetou e chegou em muita gente, e da proximidade dele com o mundo dos investimentos. E você até falou na ocasião, né, ele trabalhou de casa quando nem era moda trabalhar em casa, né, que ele sempre deixou sempre quis ficar muito próximo dos filhos, né, e foi, né, além da trabalho na Veja, né, foi um dos precursores de investimento em bolsa.
Queria que você falasse um pouco mais, né, dessa relação, né, com o seu pai com investimentos, o quanto isso te levou para esse lado do mundo dos investimentos. Levou bastante. Mas só um pequeno adendo, o mundo de investimentos em bolsa veio da minha mãe. A sua mãe? Que foi uma das primeiras analistas de research do Brasil. Ela era jornalista do Jornal da Tarde. Ela tinha uma coluna semanal que cobria bolsa. Então ela fazia relatório de research do setor de fertilizantes e analisava as empresas de fertilizantes. E falava com o Bradesco e fazia um call sobre o que estava acontecendo com o Bradesco, por aí vai. E nisso ela começou a falar com todos os analistas buy-side de bolsa da época, anos 70, eram bem primórdios. E contou pro meu pai sobre o que era bolsa. Meu pai entrou em bolsa por causa dela. E aí ambos são relativamente libertários, não acreditam em dar dinheiro pro governo. O governo não tem. Cadê o ativo pro passivo que ele tem? E colocaram 100% do dinheiro em bolsa. Mas acho que o que une isso da visão do meu pai, que eu peguei muito, é tentar estar na frente do tempo, ver o que é de novo. Então, começou a investir em bolsa nos 70. Anos 90, ele virou um grande stock picker, achando, tipo, eu me lembro, em 91, ele comprou as ações de Caloi. Não sei se ainda existe, porque o Collor ia devolver o dinheiro para as pessoas e os filhos que queriam pedir, me dá alguma coisa. Tá bom, tá de volta o meu dinheiro confiscado, dou uma Caloi, ganhou 25 vezes capital nisso. Caramba. Depois investiu um Serge, que era uma distribuidora elétrica do Rio, tava 3% do valor patrimonial, ele viu, deu 30 vezes capital. Começou a dar palestras e viajava muito de TAM na época. E viu o Rolim cumprimentando todos os passageiros. De manhã falou, cara, essa empresa é fenomenal, trata bem o cliente, investiu bastante na TAM, deu 50, 60 vezes capital. E ele foi por essa. E daí virou um grande precursor de Bitcoin no Brasil. Fez várias outras coisas. Quando abriu, o mercado de índice foi criado anos 60, 70. Ele viu que tinha um índice futuro mal precificado, que tinham precificado inflação errado, período de alta inflação. A inflação era muito relevante vis-à-vis um índice futuro. Ele vendeu, ele era 30% das posições em aberto do mercado daquele prazo na Bolsa Brasileira. Era pouco relevante, porque não era muito líquido, mas foi nisso. E depois viu o Bitcoin. Ele viu em 2014, 15, viu que Bitcoin era legal, era um movimento político, libertário, da população se apropriando do direito da moeda e tirando dos bancos centrais o poder de imprimir moeda. Falou, cara, isso é o futuro. Estudou o conceito por trás, virou evangelista de Bitcoin. Ele falava, compre Bitcoin, compre Bitcoin, compre Bitcoin, compre Bitcoin. A galera não comprou, ele comprou. Em 2015, foi muito legal. Deu pra ganhar uns quequereco, então, com o Bitcoin. Deve ser cotista aí da Spectra, né? Pelo menos. Sim, claro. Tem que cotista ser, número 1. Pô, maravilha, que legal. Pô, mas sua mãe apresentou a bolsa para o seu pai? Eles já estavam juntos? Já estavam juntos. Legal. Pô, que maravilha. Bem legal. Outra coisa que você falou, isso aí foi mais recente, que da sua proximidade com o Eduardo Saverin, que é o brasileiro, né? Fundador do Facebook. E você falou sobre... vocês tiveram uma conversa onde ele disse que quer dizer, o seu insight que você trouxe, né? Que fazer aos poucos as coisas tem um valor incrível, né? Porque ele conta que ele ficou... deu certo muito rápido, né? E acabou não aproveitando essa caminhada. Queria que você contasse um pouquinho desse insight aí de vida que você teve. Que a história a gente era amigo de faculdade, cara, fenomenal. As pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida. Tipo, era um dos melhores alunos da faculdade, fazia dois majors, duas graduações ao mesmo tempo, e ainda assim era um ótimo aluno. Era assistente de professor e foi eleito um dos melhores assistentes de professores. Ia pra balada e ficava com as meninas e, tipo, super bem, tipo, por mais que não era aquela figura mais atlética, mas, putz, pegava todas. E era super humano, super amigo, super gente boa, humilde, tipo, era o cara perfeito. Por que eu falo esse preâmbulo? Que, além disso, ele vai lá e funda o Facebook, né? E depois de 2, 3 anos, a gente se encontra em Nova York, foi almoçar. Não tinha visto ele desde que eu tinha saído da faculdade. E daí a gente, cada um conta a sua vida, nos últimos períodos. Eu falei, puta, sofri, parei noite, ganhei mal, tipo, levava porrada no trabalho, como é normal a vida de analista no mercado financeiro no início de carreira. E ele falando, tipo, ia jantar no iate do Michael Dell, viajava de jatinho, não sei o que e tal. E termina
de cada um se atualizar, e ele fala, putz, Ricardo, queria ter tido a tua vida. Troca, né? Troca agora. Agora, fechado. E fala, não tô zoando. Que assim, eu sei que eu dei certo, ganhei muito mais dinheiro que eu jamais sonharia, etc. E foi super legal tudo isso. Mas foi sorte. Ele tinha todas as competências do mundo pra fazer algo maravilhoso. Mas acabou sendo na sorte, porque a gente não achava que ia ser dar no que deu. E deu. E agora eu vou fazer o que da vida? Já fiquei rico. Fazer outro negócio só pra ficar mais rico? Eu não tinha a questão do propósito no momento, que depois ele desenvolveu e tá indo super bem. Mas pra quê? Eu sei que você tá se ferrando. Tá difícil a sua vida. Mas você tá indo. E tá dando certo aos poucos, você tá crescendo. É muito mais legal dar certo aos poucos do que dar certo muito rápido e depois você ficar sem propósito. É que pra muita coisa na vida, todo mundo quer chegar, né? Mas o caminho tende a ser muito mais prazeroso do que a chegada. Esse é quase um chavão, mas é muito verdade. Tipo, aos 20, não sei, 4 anos de idade, você não consegue acreditar nisso, né? Passados, 15 anos ou 16 anos desde então, tipo, você vê, cara, o caminho é a diferença. Esse é o gostoso. O processo, a construção, que é o que te dá prazer. Muito bom. Bom, vamos pro ping-pong, porque a gente pode estender qualquer coisa, mas, pô, primeiramente, já agradecer demais, pô, muito bom o papo. Gosto sempre de falar de um assunto que foge um pouco da nossa zona de conforto aqui, né? Trouxe muitos insights legais. Mas agora o ping-pong, a gente pede sempre livro, música e um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Maker no seu lugar. Para começar pelos livros, um livro de mercado. The Partnership. É um livro sobre a história do Goldman Sachs. Sim. Que é considerado a grande partnership que deu certo, que iniciou o conceito, e mostra como eles foram criados lá nos primórdios até chegar onde chegaram. Acho que alguém já recomendou esse livro, não... porque eu tenho. Geralmente, quando eu tenho alguma recomendação assim, eu compro, achei bem legal. Vou procurar depois. Não li ainda. Vou ter que ler. Um livro tema livre. Tema livre, eu gostei muito do Infiel. Infiel é uma biografia da Ayan, que é hoje casada com Niall Ferguson. É uma moça que nasceu na Somália. Conta a história da vida dela na infância na Somália. Depois ela foge, foi para a Holanda. E na Holanda acabou virando parlamentar holandesa. Fez um filme falando sobre o que é o islamismo para a mulher, etc. O diretor foi assassinado, o Theo Van Gogh foi assassinado. E depois ela vai para os Estados Unidos. E hoje ela é uma pesquisadora e casada com o Niall Ferguson sobre política. Caramba, que da hora. História de vida fenomenal dela. Fenomenal. E o Niall Ferguson teve Recebi de vários grupos uma aparição recente dele que tem dado muita repercussão. Tá até na minha lista de coisas pra ver, né? Pra ver. Que legal. Pô, primeira vez que indico esse livro, hein? Gostei muito. Agora, anti-recomendação de livro. Isso eu não faço. Eu tenho na minha cabeça, mas eu já aprendi que você fala bem em público, você fala mal reservado. Então quando acabar a gravação, eu vou saber qual é. Porque, pô, agora eu fiquei mega curioso, mas beleza. Uma música e por quê? É super pessoal. Você me brega, eu adoro My Way, do Frank Sinatra. E serve muito como lema de vida. Tipo, fazer do seu jeito, fazer contra tudo e todos, é o que, olhando pra trás, e mais, o que é importante é você chegar no final, olhar pra trás e falar, putz, eu fiz do jeito que eu queria. Acho que é a terceira vez que falo dessa música. Tenho que puxar depois quem falou. Tô virando repetido. Mas falaram dessa música. Acho que foi até em 2 programas seguidos. Tá brincando? Alguém? Sério. Eu vou buscar depois, vou te falar quem foi o... acho que você vai gostar de saber, né? Pelo menos eu gosto. Quando alguém gosta da mesma música que eu fico... Já crio uma empatia natural. Um convidado que você gostaria de ver aí sentado no seu lugar? Tem alguém que acho que dificilmente vai aceitar, mas que eu gosto muito. É um mentor meu, que é o Dimitri Abud, fundador da IGC. IGC é uma boutique de M&A. E eu me inspirei muito nele. Até a IGC, as firmas de M&A, fora os grandes bancos, as independentes, eram muito questões de um homem só, ou 2 pessoas, 3 pessoas fazendo alguns deals. E eles que implementaram uma cultura de virar uma máquina de fazer transações e escalaram absurdamente. Com qualidade, com reputação, etc. É um mercado diferente do nosso, mas ele construiu algo fenomenal.
Legal, também indicação nova aqui. Pô, bacana. Se ajudar aqui, mandar um zap ali. Ele não gosta de aparecer muito, mas... A gente sabe, a maioria das pessoas que indicam a gente já reconhece, mas o não a gente já tem, né? Só falta perder a dignidade. Mas bom, desse jeito a gente termina esse papo com o Ricardo Canes, ele que é sócio da Spectra. Bom, primeiro, parabéns aí pelo que você construiu com a Spectra. Que portas Market Makers estão abertas, então que você sempre que tiver coisa nova para contar, pode vir aqui, será muito bem recebido. Obrigado. É isso, gente. Então, você que viu até o final, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Market Makers está crescendo e precisa da sua ajuda, então quanto mais gente se inscrever, mais conteúdo como esse a gente pode fazer aqui nesse YouTube ou na plataforma de podcast que você nos acompanha. Até o próximo episódio e tchau!